Boa noite a todos. Renato Leão falando, canal Vasco 68. Aqui não é a casa do Russo, que a mãe dele ia expulsar, mas aqui eu tenho filha, tenho filho e tenho uma esposa que passa, me chuta, balança a câmera e me chama de palhaço ainda. Esse é meu patrocinador, Origem Eventos, né? E, se Deus quiser, colocaremos aqui um painel luminoso da Origem Eventos. E quem não é inscrito, por favor, se inscreva, curta e acione o sininho de notificações. Gente, se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica um. Isso é referente ao jogo de ontem, gente. Vocês sabem que, olha só como é que é contraditório a situação. É contraditória, melhor dizendo, no português exato, gramaticalmente. Ontem, o Alexandre Matos e mais um representante do Vasco, tinha ainda a sala do VAR depois do jogo. Aí o pessoal do VAR, unanimemente, os 6 ou 7 que lá estavam, disseram assim: não foi pênalti, a gente achou pênalti, por isso que nós chamamos, mas ele resolveu não dar o pênalti. Então, para não dizer que ficaram 4 pênaltis para o Vasco e 2 gols mal anulados, aí vem o meu filho, que é o filho de Rank Fuss, tricolor. É viado. Ai, tricolor. Aí ele falou assim: não, sabe o que é? Teve um pênalti, assim, uma unhada que o jogador do Vasco deu, quer dizer, tem desculpa para tudo. Cara, pode ter tido um pênalti. Olha, uma criação lá, tá fazendo uma criação, tá mostrando os órgãos genitais para mim. Aí o que acontece? Pode ter tido, mas olha só, gente, foram erros tão escandalosos a favor do Vasco, e eu não culpo o Fluminense, não. O Fluminense não tem culpa nenhuma. A culpa é a má vontade e a coisa direcionada, se gritar, pegar ladrão, porque dos 12 times do campeonato, o único que não assinou com a Band foi o Vasco. E aqueles otários da Band que apresentam aquele Getúlio Vargas, coitado do presidente, ser honrado por um cara desse. Mas os bobalhões que apresentam na Band o jornal de futebol lá de manhã e de tarde, lógico que eles não encontraram nenhum lance discutível. Por que será? Porque são da Band. Agora, você pega o Pedrosa no SBT, o Rafa, que é flamenguista do SBT, a Fernanda Maia, que é botafoguense do SBT, todos discutindo. O ex-árbitro de futebol também indignado, falando dos erros capitais contra o Vasco. E não foi nesse jogo. Já vem da cotovelada que o Capasso tomou no primeiro jogo do campeonato, já teve a expulsão do Jair contra o Bangu, já teve o Nova Iguaçu que desceu a pancada no Vasco, se bem que aquele jogo o Vasco merecia perder mesmo. E agora acontecem esses erros todos. Aí hoje a Ferg emite uma nota dizendo que nenhum lance foi capital para o jogo. Eles são muito canalhas, muito safados. É gente muito mal intencionada mesmo, mau caráter, para fazer uma coisa dessa. E esse bobalhão aí que apitou, esse bunda mole, ele vai continuar apitando e vida que segue. Eu repito aqui, coloquemos garotos, bota sub-17 para jogar. Eu até entendo que os jogadores, segundo fontes fidedignas, os jogadores, depois do jogo, no próprio vestiário do Maracanã, eles se fecharam dizendo: não, nós vamos com o time titular contra o Botafogo, queremos jogar, fazemos questão de jogar. Quer dizer, isso já tinha sido levantado, essa hipótese já tinha sido levantada no próprio vestiário. Mas não, os jogadores querem jogar, tudo bem, é um direito deles, eles mostram a grandeza de cada um, sei lá, cada um pensa o que acha melhor. E para completar, hoje, o grandiosíssimo Nova Iguaçu empatou com o Boa Vista. O que fez? Travou o Nova Iguaçu, o Boa Vista continua embaixo do Vasco, e o Vasco, ganhando do Botafogo, ele entraria de novo no G4, porque, independente do Nova Iguaçu ou não, o Vasco passaria o Botafogo no número de pontos, né? Porque vai ter esse confronto direto domingo. Mas, sinceramente, eu digo para vocês, pela primeira vez na minha vida, eu não estou ligando para o campeonato, não estou, e faço campanha contra. Vascaíno, não vá ao Engenhão. Minha filha, a Rafaela, mais velha, não vá ao Engenhão. Não perca o seu tempo, não é nem pelo dinheiro, mas é pelo tempo que você perde e você está se enganando num produto ruim,
num produto podre, arcaico e que serve interesses escusos. Eu anotei hoje, fiz questão de anotar para falar para vocês, mas está decoradinho aqui. Vocês sabem quanto é que ganhou a arbitragem pelo jogo de ontem? 12.800, fora os impostos. Você sabe quanto é que foi o VAR? Que não valeu de nada. O VAR ontem não fez nada. 28 mil. Eu vou repetir para vocês. Não é pelo campeonato não, tá? Foi pago ontem, retirada da renda, 28 mil para o VAR. Mais 12.800, dá 40.800 com arbitragem e com VAR, que não valem de nada. Nada. E, para fechar, esse combo maravilhoso, delegado ouvidor do jogo, quem é? Ninguém viu. Ganhou R$ 3.500. R$ 3.500. Eu fico triste porque eu podia botar minha filha de 8 anos, a Mariana, e ela ficava de delegada de jogo. Porque o delegado está lá para não fazer nada. Para não fazer nada, bota minha filha, que gosta de um presentinho. Então, bota ela lá para ganhar os 3.500. Então, vocês veem a vergonha que é esse Campeonato Carioca. E os caras, se querem se omitir, eles fizeram pior do que uma omissão. Eles ainda colocaram publicamente que os resultados de campo desse juiz, desse bobalhão, foram resultados, foram tomadas de decisões que não alteraram o placar. E pior, ainda disseram que o único erro dele foi não ter dado um escanteio para o Fluminense. É por isso que eu falo, gente. O Atenção Vascaínos, o canal, que eu respeito muito, assisto, ainda deram moral para Jorge Rabelo, diretor de arbitragem. Eu entendo que vocês não possam xingar, vocês não possam dizer que é uma cambada disso, daquilo, por causa de processo, entendeu? Até entendo que vocês têm que ter um pouco de... serem um tanto quanto polidos nas críticas e análises. Agora, foi uma bola fora chamar Jorge Rabelo, que é a mesma coisa do que nada, esse senhor lá, e o cara ter a cara de pau e a disfarçatez, depois do jogo do Bangu, dizendo, poxa, em 1 milhão de jogos só houve 2 erros contra o Vasco. Aí teve mais 1 milhão de jogos, houve mais 2 erros contra o Vasco. Então, gente, quer levar isso de brincadeira, porque nem em campeonato de escolinha isso acontece. Gente, para falar com vocês, o Sforza chegou hoje, né? Teve a cobertura lá do canal TBT Esporte, da Atenção Vascaínos. Já chegou com a camisa lá do sócio gigante, né? Fazendo propaganda para as pessoas se associarem, sendo sócio torcedor. E os ingressos para o jogo do Botafogo não comprem, já começaram a ser vendidos. Não sei se vai dar público. Teve até um boato que o Botafogo colocaria o time reserva, porque foi definido o adversário deles na pré-Libertadores. Vai ser aquele Aurora, lembra? Se você fosse sincera, Aurora. Aquele time que o Vasco deu de 8 há uns anos atrás. Então, assim, Botafogo provavelmente vai pegar uma moleza, né? E hoje, gente, além disso, hoje em dia, o Vasco não joga só contra a arbitragem. Pode pontuar, o Vasco joga contra a arbitragem, contra a FERJ, contra a CBF, contra o STJD, contra o Ministério Público. Porque esses órgãos todos, e o governo, o seu governador também, né? Porque esses órgãos não fazem a licitação do Maracanã, interditam o São Januário, prejudicam o Vasco dentro de campo. No Brasileiro já foi assim, agora no Carioca. Quer dizer, não tem... Aí a gente fala, é contra tudo e contra todos. Aí vai um bobalhão da televisão. Qual é o nome dele, amor? Eu vou abrir aqui, eu peguei até a colinha. Eu faço questão de falar. É o Carlos Eduardo Éboli, né? O nome pomposo, né? Éboli. Aí esse bobalhão, ele aparece na TV que ele acha muito feio essa coisa de contra tudo, contra todos. E que não só o Vasco usa. Presta atenção, ô bobalhão. O contra tudo, contra todos, não é só por causa desse jogo, e não é só por causa de arbitragem, é por causa de tudo. O Vasco, quando foi campeão carioca em 23, e no ano de 24, na virada, foi proibido pela AMEA, que organizava os campeonatos, a antiga federação,
A história que você deve conhecer, né, se você for um jornalista informado, que até uma criança sabe, de 3 anos de idade, o Contra Tudo, Contra Todos foi quando lançamos o Manifesto 1924, fazendo 100 anos, dizendo que o Vasco não tiraria os negros, os pobres e operários de seu time, porque não faziam parte da elite do futebol, eram analfabetos que não poderiam jogar futebol. Então, Contra Tudo, Contra Todos, vem daí, seu mal informado, sabe? É outro bobalhão querendo aparecer em cima do Vasco. É muita gente querendo aparecer em cima. Os que querem aparecer para defender o Vasco, fechamento. Agora, para jogar pedra, já tem tantos aí, tantos e tantos e tantos. É lógico, a torcida do Fluminense vai puxar a brasa da sardinha. Tanto é que hoje, os poucos tricolores que eu vi, não deram desculpa. A única desculpa mesmo que eu escutei, você vê, tem um rapaz que trabalha comigo, ele até sumiu hoje, foi do meu filho aqui, com a unhada que o cara tomou e tinha que ter dado pênalti, não sei o que e tal. Então, porra, brincadeiras à parte, eu repito, o Fluminense não tem culpa não, tá? Tem sim. O Fluminense não tem culpa, não tem, amor, sabe? Porque isso é uma coisa da federação. Então, assim, eles não querem... E outra coisa da televisão da Band também, porque, veja bem, como é que um time que não assinou com a Bandeirante, como é que um time desse pode chegar nas finais do campeonato, entendeu? Então, assim, lógico que nós não queremos perder. Não queremos perder. Mas não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Aí, eu repito pela 1000ª vez. Eu achava que tinha que ficar entre os 4 primeiros, ou do 5º ao 8º, disputando lá a Taça Rio, por causa da Copa do Brasil. Não precisa mais. Tem convite, como aconteceu com o Santos. Então, o foco agora é o jogo contra o Marcílio Dias, no dia 27 de fevereiro. Né? Gente, uma boa noite a todos. Que Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos e anjos abençoe suas famílias. Como é que é o sambinha mesmo? Se gritar, pegar lá, do que foi, amor? A colinha? Não, acho que eu falei tudo, gente. A meia, falei tudo. Pô, que bonitinho. Falei tudo, tá de cabeça para baixo. Olhei de cabeça para baixo. Esforza. O Capasso foi emprestado para o Olímpia, tá? Com opção de compra do próprio Olímpia do Paraguai. Boa sorte a ele. Só fiquei pensando, pô, quem é que vai fazer a zaga? Ainda mais vai jogando com 3 zagueiros contra o Botafogo, porque o Medel foi expulso e o João, qual é o nome dele mesmo? O João Vitor, outro zagueiro, também foi suspenso, né? Pelo 3º cartão. Meu Deus do céu, imagina, Miranda, Zé Vitor. Bom, não vou me preocupar com isso, porque, como eu falei para vocês, o foco, a preocupação não é mais com o Campeonato Carioca, seja o que Deus quiser. Vocês estão escutando a minha esposa, ela discutindo com o meu filho, então, assim, é coisa bem barraqueira mesmo, mas faz parte. Aqui é Canal Raiz e eu repito, se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão, oi, não fica um.